Vamos falar sobre esse... Vamos programar. Essa notícia hoje, mais lida na nossa página desde o início da manhã, a prisão do ex-príncipe, né? E aí a gente vai ver a história, né? Ele tem muita coisa no currículo aí que não é muito boa, não é à toa que ele perdeu o título de príncipe. Mas o caso de hoje é grave e mostra aí, né, algo muito histórico. O rei Charles do Reino Unido se pronunciou sobre a prisão do irmão mais novo, o ex-príncipe Andrew. No comunicado oficial, né, pela realeza, Charles afirmou que recebeu a notícia com profunda preocupação e destacou que o que segue agora é o processo completo, justo e adequado pelo qual esta questão será investigada de forma apropriada e pelas autoridades competentes. Ele diz: a lei deve seguir o seu curso. Qual é a notícia? Andrew foi preso em casa pela manhã pela polícia do Reino Unido. Isso em meio às investigações sobre possíveis ligações do ex-príncipe com o criminoso sexual, o Jeffrey Epstein. A acusação é de má conduta no exercício do cargo público. A polícia do Reino Unido já tinha aberto uma investigação nos últimos dias para apurar se o ex-príncipe enviou relatórios confidenciais a Epstein, enquanto ele servia como representante especial do Reino Unido. Segundo a BBC, caso o ex-príncipe seja considerado culpado, ele poderá ser condenado à prisão perpétua. Andrew aparece diversas vezes em arquivos desse caso, que foram divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos desde dezembro. E nessa coleção tem isso aí, ó, que a gente está vendo. Essa foto do ex-príncipe ajoelhado e inclinado sobre uma mulher, né? Andrew também foi acusado de agressões sexuais pela principal testemunha de acusação do caso, Epstein, quando a mulher era menor de idade. A família informou que ela morreu em abril do ano passado na Austrália, aos 41 anos, e por suicídio. Vamos lá, Sakamoto, você que vem acompanhando esse caso também lá nos Estados Unidos, essa investigação. O que o ex-príncipe tem a ver com isso? O que representa essa prisão histórica que aconteceu hoje lá no Reino Unido? Olha, representa mais um ponto de vergonha para a família real britânica. As relações do ex-príncipe Andrew, ele é ex-príncipe, ele perdeu o cargo, deixou o cargo, né, por conta de escândalo, mas ele continua membro da família real britânica, se não me falha a memória, ele continua com o título de Duque de York, ele é membro da família real britânica, né, o que acaba trazendo vergonha. Oi? Acho que perdeu esse título de Duque de York. De Duque de York, né? Eu lembro que ele é membro da família real britânica. Eu não lembrava se ele continua ou não com o título, né? Agora, isso traz uma vergonha muito grande, né, para o príncipe Charles, né, que já tinha, inclusive, desovado o irmão da residência oficial, né? Já tinha despejado o irmão da residência oficial. Isso, na verdade, em cima, o que aconteceu e a quantidade de autoridades, de pessoas famosas e líderes que estão dentro do pacotão das surubas e bacanais de Jeffrey Epstein é gigante. Nos Estados Unidos a gente viu de Donald Trump a Bill Clinton, Bill Gates, nomes internacionais, empresários, né, o próprio Elon Musk, muitas pessoas, né, flagradas naquelas correspondências que foram liberadas pela justiça norte-americana do Epstein, sendo que, vamos lembrar, que aquelas correspondências ninguém sabe se foi tudo liberado ainda, e o que estava atrás daquele conteúdo tarjado, né? Proteção às vítimas não foi, porque boa parte das vítimas acabaram sendo expostas, né, com endereços e tudo isso mais. Agora, essa quantidade de informação ainda está longe de acabar, Fabiola. É uma dor de cabeça maior para o príncipe Charles, que tinha como uma das funções dele no cargo, era tentar melhorar a imagem da monarquia britânica, que nas últimas décadas sofreu com escândalos, a morte da princesa Diana, a quantidade de informações reveladas a respeito da relação entre ela e a sogra, a rainha Elizabeth, que era muito mais empática com o público, né? Tinha muito mais empatia com o público, com os súditos, do que o príncipe Charles, né? Que é tão empático quanto uma salsicha.
E, na verdade, tanto que se discute, né? Não é a primeira vez que se discutiu a possibilidade de Charles, inclusive, renunciar antes para que o príncipe William assumisse o trono britânico, ele que tem uma popularidade melhor do que o pai, coisa que o pai não vai fazer, né? Então, enquanto luta com um câncer, né, o Charles agora vai ter também que lutar pela garantir, né, atuar para que isso não contamine ainda mais a imagem da família real britânica. E vamos lembrar que a família real britânica é protagonista de escândalos, não é de agora, mas, né, também não sei o que vai acontecer com relação à questão do julgamento, né? Para o Charles, em determinado ponto, é interessante também que dentro do seu reinado, que ninguém, nenhum membro da sua família se coloque acima do bem e do mal e que possa ser julgado, né, e eventualmente condenado nos tribunais britânicos, por mais que isso abra um precedente. É claro, não vai ser nenhum precedente que nem Carlos I, que foi decapitado 377 anos atrás, né, e deu início a um curto período de república no Reino Unido. Ele perdeu, né, como vocês estavam falando, ele perdeu todos os títulos dele, né? Ele perdeu todos os títulos dele, de patentes, militares, honrarias, funções oficiais da coroa britânica, ficando totalmente afastado da vida pública e da família real, a partir de repercussões de uma acusação, né? Dessa acusação que foi feita, como a gente citou antes, dessa mulher. Só que agora, com essas imagens divulgadas e a prisão, abre ainda algo mais forte, né, Josias? A gente sabe o peso da monarquia, apesar de não ter essa influência na administração, né, na governança, é muito forte lá. O que isso representa, né? Um ex-príncipe, alguém da família real, preso por envolvimento num caso que é horroroso. A prisão do ex-príncipe Andrew ajuda a entender, Fabiola, a diferença entre dois tipos de monarquia, né? Nos Estados Unidos, onde o Trump governa como um monarca absolutista, reina a esculhambação. E essa esculhambação permite à Casa Branca abafar esse escândalo do Jeffrey Epstein. E no Reino Unido, que está submetido a uma monarquia constitucionalista, nem mesmo o irmão do rei está livre de punições por se envolver com esse financista americano e a sua rede de pedofilia. Então, acho que essa distinção entre o que acontece nos Estados Unidos e no Reino Unido é favorável à imagem da família britânica, da família real britânica, né? Esse escândalo Epstein carbonizou a reputação do Andrew, que é irmão do rei Charles III. Ele perdeu, como você realçou, Fabiola, todos os títulos de nobreza, incluindo o título de Duque de York. Perdeu também as patentes militares. E nessa quinta-feira, dia em que ele celebraria o aniversário de 66 anos, o Andrew foi em cana. Então, afora o fator sexual que está envolvido nesse escândalo, há no miolo da encrenca o envolvimento do ex-príncipe com uma suspeita que é muito grave para o Estado britânico. Há a suspeita de que esse Andrew tenha compartilhado com o Epstein documentos confidenciais de Estado. E isso acrescenta uma agravante ao relacionamento que, além dos crimes sexuais, tem um crime de Estado. Você está divulgando documentos confidenciais do Estado britânico, né? E, de resto, vieram à luz, Fabiola, mensagens que revelaram que esse príncipe é um mentiroso quanto mais. Ele tinha dito, por exemplo, que rompeu completamente as relações com o Epstein depois da condenação do financista, que morreu na cadeia, né? Dizem que se suicidou, há dúvidas se matou mesmo. Há e-mails e fotografias comprovando o contrário do que disse o ex-príncipe, né? Então, o rei Charles e o seu herdeiro também, o príncipe William, eles vêm tomando distância desse parente tóxico desde que vieram à luz aí as informações sobre o envolvimento dele com o Epstein. Soltaram notas em diferentes ocasiões, dizendo que a família real, sempre no mesmo tom, que a família real está à disposição dos investigadores,
E essa nota hoje, que foi divulgada pelo rei Charles, ele de novo reforça, olha, ninguém está acima da lei, né? Não é porque é meu irmão ou porque integra a família real que não está sujeito aos rigores da lei britânica, né? Então, até aqui, o desdobramento do episódio diz bem, fala a favor da monarquia britânica, né? E nos Estados Unidos ocorre absolutamente o contrário. Então, ali na monarquia autocrática que o Trump instalou nos Estados Unidos, o soberano se finge de morto, defende que essa página do escândalo Epstein seja virada, e fala como se nada tivesse sido descoberto como a respeito das suas próprias vinculações com esse criminoso sexual, né? Então, a diferença é muito gritante entre o que ocorre nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Reino Unido. E, como disse no início, essa diferença é muito ilustrativa de um regime que ganhou ares de autocracia, como é o regime conduzido pelo Trump nos Estados Unidos, e um regime monarquia constitucional, uma democracia na qual todos estão sujeitos à lei, né? Então, acho que o desdobramento conta a favor da monarquia britânica, Fabiola, e também do regime do Estado britânico. Eles estão lidando adequadamente, tem um pervertido ali, suspeito de ter vazado, inclusive, informações de Estado, e está sendo submetido a uma investigação e pode vir a ser condenado. Não passaram pano, né? Como acontece em várias situações, né? Vamos lá, vai chegando por aqui. Ele, o nosso colunista, o nosso jurista de plantão sempre aqui, Walter Mairovich na área. Olá, professor, bom dia. Bom dia, Fabiola, Josias Sakamoto. Vamos entender esse personagem aí, o que pode acontecer com ele. Ele pode ter até uma prisão perpétua decretada, professor? Olha, Fabiola, o importante é a gente distinguir. Nós não estamos numa monarquia, eles não estão numa monarquia absoluta, onde os coroados e famílias estavam sempre acima da lei. Eram livres de qualquer sanção, de qualquer punição, porque nas monarquias absolutas ocorre isso, até porque o rei, o soberano, é considerado um representante de Deus na Terra. Na Inglaterra, não, nós estamos numa monarquia constitucional. Daí duas manifestações importantes. A primeira delas, do próprio rei Charles, que diz que as leis devem ser cumpridas. A segunda, a manifestação do primeiro-ministro britânico, que diz que ninguém está acima das leis. Isso vale, portanto, para as monarquias constitucionais e, evidentemente, para as repúblicas. Mas eu lembraria, vendo aí os antecedentes criminais dele, aliás, que isso está sendo mostrado pelo The Guardian, os antecedentes criminais mostram que, numa linguagem nossa, bem brasileira, até de pós-carnaval, este ex-príncipe era uma chamada chave de cadeia. Em 2019 ele havia sido detido, isso está nos antecedentes criminais dele, isso está lá. Ele havia sido detido por suspeita de vazamento de informações sigilosas do interesse do Estado e também vazado informações sobre fatos ocorridos dentro do âmbito real. Depois se descobriu, veio isso bem depois, e aflorou que isso tem a ver, sim, desde a época com o caso Epstein,
onde o Epstein teria recebido documentos referentes ao Estado britânico. Então, ele sempre criou problemas. Houve, como Sakamoto já lembrou, aquele episódio do Charles com o casamento de renúncia ao trono, aí isso ficou de perna por alto. Por quê? Porque ele seria o rei, esse, aspas, chave de cadeia. Bom, mas isso tudo foi resolvido, mas ele, em 2011, e eu volto aqui para a folha policial, para a folha criminal do Andrew, então, em 2021, ele foi acusado de ter estuprado uma italiana de nome italiana, de família, de nome britânica, de nascimento, de nome Virginia Giuffre, ligada à famosa editora italiana, a Casa Editrice Giuffre. Bom, isso terminou depois de muita polêmica, depois da revogação de vários dos seus títulos, terminou num milionário acordo judicial. E depois disso tem todo o envolvimento dele com o caso Epstein e, em novembro de 2022, a perda total, ou seja, perdeu todos os títulos e todas as condecorações que havia recebido. Isso em outubro de 2022. Então, posso fechar a folha de antecedentes dele? Vai lá, é longa, né? Vou fechar aqui no resumo, tá? Não, assim, tem uma coisa curiosa que as pessoas estão comentando, né? No nosso chat, a Ellen escreve, quer saber? Nada de novo. Esses casos, né? Aí tem gente assim, é a podridão da burguesia britânica aflorando e muita gente falando sobre esse comportamento desses homens, né? Esses homens poderosos. A gente tem casos no Brasil disso. A gente tem casos em andamento de investigação no Brasil. Ontem falávamos sobre isso aqui, né? Festas regadas a isso. Você mesmo falando dessa... Lembrou do caso do Epstein? E é muito curioso, porque apesar disso não ser uma novidade, isso não ser novo, né, isso continua acontecendo. O que é muito importante é ter essa punição e nesse nível, né, Sakamoto? O que você queria acrescentar? Eu queria acrescentar que é o seguinte, porque além da... Para quem está acompanhando agora, entrou nessa história da relação do Epstein com o Reino Unido, acaba batendo de frente só com a questão da monarquia, mas há semanas já o governo do primeiro-ministro Keir Starmer está na defensiva. Por quê? Por conta do Peter Mandelson, que tinha um assento permanente na Câmara dos Lordes, né, na Câmara Alta do Reino Unido, tinha sido indicado como representante nos Estados Unidos, né? E o que acontece é que nos vazamentos de todas essas informações, né, dos arquivos do Epstein, está lá o Mandelson. Inclusive, há suspeita de que houve uma ação policial contra ele, inclusive pelo mesmo motivo de que houve contra o ex-príncipe Andrew, né, com relação à má conduta em cargo público. E também há, da mesma forma como o Josias lembrou no caso do Andrew, há também a suspeita de que o Mandelson tenha vazado informações importantes do Reino Unido para o Jeffrey Epstein. Sim, sacanagem nunca é só sacanagem. Sacanagem, que esses crimes que ele cometia tinha uma relação com o poder, inclusive, né? Por isso que a gente está fazendo esse paralelo, inclusive, sobre aquela matéria excelente de ontem, da Alex e da Joana na Folha de São Paulo, a respeito das festas que seriam, né, o que tudo indica, realizadas por donos do Banco Master lá em Trancoso, né, com autoridades, com poder econômico, com sexo, com garotas de programa e tudo isso mais. Ou seja, sexo nunca é só sobre sexo apenas, também é uma relação de poder e como isso se estabelece. Mas o que acontece? Essa questão do Mandelson, ela pegou tanto pro Starmer, dada a proximidade com os dois, que aí, por enquanto, já caiu o McSweeney, que é o chefe de gabinete do Starmer, do primeiro-ministro. O chefe de gabinete do primeiro-ministro caiu
né? Ele assumiu a responsabilidade, ou a sugestão de indicar o Mendelssohn para um cargo foi minha, né, aqui na gestão do Starmer, foi minha. Então ele caiu, só que o Starmer continua na defensiva por conta disso, né? Há muito questionamento. Ele foi no parlamento inglês, ele se justificou, tomou uma saraivada de críticas por parte da oposição, né? E agora vem o quê? Vem o escândalo em cima da família real britânica. É isso, vamos para os nossos problemas nacionais, que não são poucos também. Fabiola. Ô, Fabiola, eu adoro. Ô, Fabiola! Eu adoro. Ô, Fabiola! Manda ver, Mairoca, o programa é teu, aqui é todo mundo liberado, as pessoas são livres desse lugar. Olha, tem uma coisa aqui a ressaltar, né? Uma coisa muito antiga. Vamos puxar o Santo Agostinho. Vamos primeiro relembrar o caso do Superior Tribunal de Justiça, tá? O ministro do Superior Tribunal de Justiça, que está afastado cautelarmente, caso gravíssimo, gravíssimo. São 2 crimes, são 2 vítimas, uma que foi incomodada e outra que foi assediada. Isso, uma delas na praia, em lugar público. Bom, lembrado isso, a gente chega ao Santo Agostinho, tá? Na Cidade de Deus, onde o Santo Agostinho, que todo mundo sabe que foi um bandalho durante um tempo, ele fala das 3 concupiscências. E eu lembro sempre de Príncipes de Rei, a concupiscência da carne, da vaidade e da grana.